Olá a todos, como é que vocês estão? Eu novamente, Helder de Araújo, canal Luz no Fim do Túnel. Hoje é 20 de setembro, é uma sexta-feira, estamos aqui em São Paulo, na capital paulista, dia de sol, por volta aí de 22 graus em São Paulo. Veja, hoje está bem interessante o nosso vídeo. Os temas vão girar mesmo em torno da geopolítica, geoeconomia, falar sobre desdolarização, sobre o sistema Beidou, sobre ouro, Argentina, sobre os casares, enfim. Hoje está bastante interessante. Veja, vamos começar falando aí da desdolarização. Veja, a desdolarização está em curso no mundo. É claro que uma imensa quantidade de negociações e negócios são feitos em dólar. Mas por causa aí de novas tecnologias, já é possível contornar os bancos tradicionais. Usa aí o sistema de tokenização, blockchain, moedas virtuais, Bitcoin, CBDC, novas ferramentas aí permitem usar e movimentar fundos hoje sem que se envolva bancos tradicionais, né? Daí que quando se fala em dolarização, veja só, dolarização refere-se ao processo de usar bancos não americanos fora dos Estados Unidos para fazer negócios em dólares. Ou seja, dólares americanos são usados nos bancos fora dos Estados Unidos, no mundo inteiro. Veja, você não usa reais, digamos, em Uganda, né? Na França. Dificilmente você vai fazer um câmbio lá. Mas você pode usar o dólar fora dos Estados Unidos, em qualquer banco, na maioria dos bancos, né? Por quê? Porque o dólar americano ainda é a moeda mais comum do mundo. Existem trilhões de dólares espalhados pelo mundo, porque os Estados Unidos têm enormes déficits comerciais com o resto do mundo e todos os dias enviam bilhões de dólares dos Estados Unidos, por exemplo, de compradores dos Estados Unidos para vendedores fora dos Estados Unidos. O déficit fiscal aí do governo dos Estados Unidos envolve empréstimos e gastos diários da ordem de 7 bilhões de dólares por dia, né? E muito disso daí vai para o exterior, né? Para credores, para investidores estrangeiros que estão comprando aí uma parte disso daí, né? Então há muitos dólares americanos e há muitas pessoas que têm dólares americanos, né? O problema é que, para usar o dólar para fazer negócios, né, inclusive negócios que o governo dos Estados Unidos não aprova, né, os negociantes tinham que, veja, carregar dinheiro em caminhões, né, encher um avião de dinheiro ou converter em ouro ou qualquer outro método, né, e depois carregar aquilo lá. Mas com as tecnologias eletrônicas, o grande comércio internacional ficou muito mais fácil, tanto o grande como o médio como o pequeno comércio, né? É praticamente gratuito. E as transações ocorrem em poucos segundos, né, em vez de levar vários dias, né? Sem dizer que já tem muita coisa fora do sistema bancário ocidental. Veja. A empresa agora privada mais bem sucedida que faz trocas em moeda eletrônica é o Tether, né? O Tether são alguns bilhões de dólares em reservas eletrônicas. Veja, então não é mais o Bitcoin, é o Tether. Considero que a China e os outros países dos BRICS farão com vários trilhões de dólares em dólares e reservas aí eletrônicas, né? Os seus bancos centrais vão tokenizar ou blockchainizar seus dólares. Do mesmo modo que se fazem com Tether, né, em mercados menores, né, em mercados privados. Bom, então o que é o Tether? O Tether é uma moeda virtual, né? É uma moeda aí, uma criptomoeda, né? Uma espécie de dólar digital controlado aí de uma forma privada, né? A compra e venda usando o Tether não é regulada pelo governo, né? Mas é uma moeda estável. O seu valor é estável se você comparar, por exemplo, com o Bitcoin. O Bitcoin está atrelado ao dólar. O Tether também, só que o Tether está no seu momento, né? No seu momento de estabilidade. Veja, o uso de Tether já construiu uma economia paralela que as autoridades bancárias dos Estados Unidos ainda não conseguem monitorar, né? Então as pessoas estão usando o Tether, né? Em vez, por exemplo, do Swift,
o sistema aí de transferências bancárias, né? Os volumes de comércio usando o Tether já é bem grande e segue aumentando, né? Veja, para você ter uma ideia, o Tether já está superando a rede de cartão de crédito Visa. O Tether ele está tendo lucros iguais ou superiores aos do BlackRock. Embora você tenha o quê? 100 pessoas aí monitorando, ou trabalhando, ou mantendo o Tether na rede, né? O CEO da Tether diz que a empresa obteve lucros de 6,2 bilhões e gerou mais lucro por funcionário do que qualquer empresa no mundo. Tá? Agora veja só, 300 milhões de pessoas já usam esse Tether. Né? Veja, a população dos Estados Unidos é de 320 milhões de pessoas. Ou seja, já há quase tantos usuários de Tether que compram e vendem fora dos Estados Unidos, quanto existem de americanos, né, que usam dólares americanos nos Estados Unidos. Então, o dólar americano, até recentemente, tinha que passar por bancos regulamentados pelos Estados Unidos. Bom, só que o Tether aparece, é um dólar digital e já supera o Visa e ganha mais dinheiro do que o maior gestor de ativos do mundo, o BlackRock. Veja, não é que ele tem mais dinheiro do que o BlackRock, claro que não, mas ele gera mais lucro do que o BlackRock. E comprar o Tether é muito fácil, né? Você deposita o fundo aí em qualquer moeda e o Tether emite uma moeda virtual para a quantia que você colocou lá, né? Então você coloca a quantia, os chamados tokens, né, numa carteira digital Tether e você pode negociar à vontade, né? Com qualquer um. Por exemplo, você pode comprar, sei lá, pasta de gergelim do Irã ou vodka russa, da Rússia. O cara pode trocar o Tether pela moeda do Irã. Em seguida, bom, o Tether, vamos falar um pouco mais. O Tether se desenvolveu muito na Venezuela. Por quê? Ora, os Estados Unidos sancionaram a Venezuela e tiraram suas maiores empresas de petróleo dos sistemas bancários. Isso levou a Venezuela à bancarrota. Então a Venezuela adotou o Tether e pode trocar, por exemplo, com a Rússia, né, em dólares americanos, mas na forma de Tether. Né? Os maiores bancos estão fazendo a mesma coisa, convertendo rublos em dólares e euros. Irã, Venezuela, a Rússia, 3 países sob pesadas sanções dos sionistas dos Estados Unidos, podem negociar de qualquer maneira com o uso desse Tether. Né? Não há necessidade de você usar o sistema bancário dos Estados Unidos e não há supervisão alguma, nem qualquer risco de você ter o seu Tether furtado ou apreendido. Né? Naturalmente, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está desesperado com essa situação. Né? Ele quer impedir isso daí de qualquer jeito. O vice-secretário do Tesouro está pedindo ao Congresso maiores poderes para fazer algo sobre esses dólares americanos sendo usados na forma de Tether. Né? Bom, por quê? Porque os criptos são usados por qualquer um, em qualquer lugar. Né? Por exemplo, pelo Hamas, pelo Hezbollah, é usado na Coreia do Norte, na Rússia, no Irã. Né? O Tether é o sistema de pagamento alternativo preferido hoje. O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos quer regular as empresas de criptomoedas no exterior, da mesma forma que fazem com os bancos tradicionais dentro dos Estados Unidos. Eles querem autoridade para agir contra usuários estrangeiros de moedas estáveis que se beneficiam do sistema financeiro dos Estados Unidos. Deixa eu só encostar a porta aqui. Bom, então, olha só, pessoal, no caso do Tether, veja, não há bancos físicos envolvidos. Não há nenhum lugar para onde você possa enviar uma equipe do FBI, sei lá, da CIA, dos SEALs. Não há livros contábeis. Ele não está em lugar nenhum. Mas ele está em toda parte, né? Está no celular, está no notebook, está no computador. Mas com o Tether tudo é muito rápido, né? Ele não é um banco, né? Na verdade, assim, ele não é alguém que te empresta um dinheiro para você pagar em 20 anos. Não, é um empréstimo relâmpago, né? Veja, ele tem 120 bilhões de dólares em ativos e ele está financiando aí 90 bilhões em atividades comerciais todos os dias, né? A cada 16 horas, o Tether ele ganha mais dinheiro do que um banco, né? Sendo que o Tether ele cobra apenas uma pequena taxa de transação sobre esses 90 bilhões de dólares que ele negocia todo dia. Veja, e já é tão grande quanto o sistema Visa, e ganha mais dinheiro do que o BlackRock. Veja, e é um sistema bancário, vamos dizer assim, só que de cripto, que tem tantos usuários quanto os Estados Unidos têm de cidadãos. E só tem 100 pessoas mantendo o sistema Tether online.
Então, assim, pense na China, na Índia, nos países do Oriente Médio, ou no Brasil, ou na África do Sul, todos eles trabalhando juntos, porque é isso que eles estão fazendo, né? São economias grandes, com países com territórios enormes, com recursos naturais inesgotáveis, né? Veja, no caso da China, por exemplo, é a maior manufatura e exportadora do mundo, né? Os BRICS têm trilhões de dólares em reservas em dólares e bilhões estão circulando aí todos os dias, né? Outro ponto aqui, veja, os principais gerentes e executivos da China estão substituindo a toque de caixa o software estrangeiro e a tecnologia norte-americana de TI, né? Então, outro ponto importante, veja, isso é chamado de excluir a América. Eles usam essa expressão, né? Significa que querem substituir o software estrangeiro até 2027. Está sendo feito em toda a China. Desde o gerenciamento do escritóriozinho até a cadeia de suprimentos dos grandes supermercados e por aí vai, né? Isso é parte do esforço da China para ser autossuficiente em tudo, em semicondutores, aviões de combate, defesa, alimentos, né? O foco aí é isolar as cadeias de suprimentos e de produção da China de quaisquer fontes possíveis aí de influência ou de choque externo. Muito bem, então vamos para a segunda parte do nosso vídeo, onde eu vou falar do sistema de navegação por satélite, o Beidou. A China está desenvolvendo e implantando rapidamente, já está em vigor, se eu não me engano, desde 2011, né? O sistema de navegação por satélite, que é o Beidou. Beidou é o nome chinês da constelação aí no norte, a que chamamos de Ursa Maior, né? O Beidou é uma alternativa ao GPS, ao Global Positioning System, que é o sistema que é de propriedade do governo dos Estados Unidos, e a gente todos temos em nossos celulares, no carro, né? Bom, décadas atrás, veja só, um navio chinês chamado Inu estava em águas internacionais e os Estados Unidos suspeitaram que o Inu levava uma carga ilícita, né? Bom, e aí o que os Estados Unidos fez? Simplesmente bloqueou o sinal de GPS do navio, forçou o navio chinês a desembarcar, inspecionaram o navio, né, e não encontraram nada, né? Veja, foi um constrangimento, tanto para os Estados Unidos como para a China. Veja, do ponto de vista dos Estados Unidos, ele recebeu uma informação ruim de que o navio estava transportando aí tráfico, sei lá. Do ponto de vista da China, ficou claríssimo que depender do GPS norte-americano era uma tremenda de uma roubada, né, de uma vulnerabilidade estratégica. E foi a partir daí que começaram a desenvolver uma solução própria. E a China começou a desenvolver o seu próprio sistema de satélites e colocaram os seus primeiros satélites em órbita já no ano 2000. Agora, imagine como é que está agora, em 2024. E segue de vento em popa, né? Veja, agora a China, toda a frota mercante chinesa já usa o Beidou, o sistema Beidou, nos sistemas de logística, de transporte da China, que já é o maior sistema de transporte de mercadorias do mundo. Acredito que 90% do transporte global é feito por navio, né? Acho que uns 10% é feito por avião, né? Bom, isso aí é um exemplo do esforço chinês aí pela autossuficiência e independência. É uma alternativa doméstica aí de uma tecnologia vital que anteriormente só estava disponível da fonte aí norte-americana, né? Então eles corrigiram esse problema. E agora é uma tecnologia própria, uma tecnologia chinesa. Além disso, ela vai sendo rapidamente adotada por usuários fora da China. E assim, se você pensa um país qualquer aí, ele é mais amigo da China ou ele é mais amigo dos Estados Unidos? Bom, ele pode ter até os dois sistemas, né? Para empresas de muitos países, faz sentido você ter mais de um sistema disponível, né? Então, o Beidou está sendo usado aí como um sistema complementar, por muitos usuários aí, complementar ao GPS, né? Por exemplo, em áreas onde o GPS é fraco, por exemplo, como a África, o sul da Ásia, a própria América do Sul, né? O South China Morning Post mostra exemplos de onde o Beidou está sendo usado no mundo em desenvolvimento. Você pode entrar nesse site e você vai ver o South China Morning Post, e você vai ver onde é que o Beidou é usado, né, no mundo todo, né? É rápida a adoção do Beidou. Isso alarmou os formuladores de políticas nos Estados Unidos, né?
Veja só, o Beidou ele é mais novo, tem mais satélites, tem 10 vezes mais estações de monitoramento. Veja, e tudo leva a crer que ele é mais preciso em muitos lugares, né? Veja, ele tem no momento, até onde eu sei, 56 satélites em comparação com os 31 satélites do GPS. Ele tem 56, o GPS tem 31. O Beidou oferece mensagens bidirecionais que permitem que os usuários se comuniquem fora das áreas de cobertura de telefones celulares. Isso é importante, inclusive nas operações de busca e salvamento, em locais onde você tem pouco sinal, né? É muito eficaz na agricultura de precisão e de direção autônoma, ou seja, em robótica, né? O GPS é usado para muitas coisas, além de você usar para dirigir o seu automóvel, né? Por exemplo, em máquinas industriais, em robótica, em telecomunicações, em coordenação de geração de energia, transmissão à distância e transações financeiras, né? O GPS está totalmente integrado aos sistemas bancários ocidentais, né? Se os países dos BRICS têm ambições de desenvolver o seu próprio sistema de comércio financeiro completamente independente da supervisão do Ocidente, aí dos Estados Unidos, então eles não têm escolha a não ser desenvolver um GPS alternativo. A Rússia também tem um, né? Mas não é da dimensão do Beidou, né? Existe uma mudança de paradigma agora em curso. O Beidou deve superar o GPS, embora no longo prazo, né? Veja, ele já é mais preciso que o GPS. Dentro da China, a precisão é enorme, em termos de centímetros. Veja, na maioria dos países, precisão aí está dentro de um âmbito de 1 metro, né, mais ou menos, em comparação com 3 metros para o GPS. Né? Enquanto que o Beidou fora da China chega a 1 metro, dentro da China é centímetros. Né? Essa diferença é muito significativa na agricultura de precisão. Por exemplo, máquinas que fazem, que jogam, enfim, insumos nas próprias plantações, né? Carros autônomos que dirigem sozinho, né? Ou simplesmente para te mostrar o trajeto, né? Obviamente em aplicações militares, né? É que eu tinha visto umas máquinas, né? Que fazem a própria colheita hoje em dia, né? Uma espécie de drone, né? Ele tanto elimina pragas, como ele pode espargir agrotóxicos, como ele pode fazer a própria colheita. Imagine um drone que vai recolher as laranjas, as cerejas ou as uvas na própria plantação, né? Enfim, é um mundo assim tecnológico, né? O Beidou ele é muito confiável, ele opera em 2 frequências em vez de apenas uma, o que o torna menos vulnerável a interferências. E é muito eficaz na cidade grande, né? Bom, esse sistema da China aí tem uma área de grande cobertura e é muito resistente a interferências, né? O GPS, naturalmente, tem fortes vantagens nos Estados Unidos. Tem muito mais satélites sobre os Estados Unidos. E tem muito mais usuários em todo o mundo, né? Se nós considerarmos aí o mapeamento por satélite, né? Em aeronaves, em ferrovias, em navios, em máquinas industriais, mineração, automóveis, agricultura, equipamentos de capital, é usado em viagens, em hotéis, em hospitais, em dispositivos médicos, em telecomunicações, robótica, bancos, até mesmo eletrodomésticos podem usar GPS. São enormes as utilizações do GPS e todo mundo usa o tempo todo, né? O Facebook usa, as redes sociais monitoram cada celular. O sistema sabe onde você está, por onde você andou, né? Às vezes você quer ser monitorado, você vai correr na praia, você quer saber a distância e tudo mais. Bom, é bom lembrar que a China ela constrói a maioria dos equipamentos e ferramentas que a gente usa, né? Na indústria moderna, né? Daí desenvolveram o Beidou como uma alternativa ao GPS por pura necessidade, né? Sobretudo para evitar que os Estados Unidos não desliguem simplesmente os seus sistemas de navegação e sabotem tudo, né? Eles costumam fazer isso, né? O Beidou está rapidamente se tornando um padrão global próprio. Agora já é usado oficialmente na aviação comercial, quer dizer, já concorre quase que de igual para igual com o GPS. A base de usuários do Beidou cresce enormemente, né? Toda vez que um fabricante chinês vende um produto no Alibaba ou na Amazon, o sistema já vai vir integrado com o Beidou. Bom, terceira parte do vídeo, pessoal, falar sobre ouro, né? Ouro. Veja, o ouro é algo de uma importância
geopolítica milenar, né? Hoje, mais do que nunca, a questão do ouro é um problema aí geopolítico, além de ser um problema também geoeconômico, né? O valor econômico do ouro em si, por si mesmo, né? Ele já tem um valor por si só, pela sua própria existência, né? Ele tem um efeito assim quase que mitológico, né? Místico, né? O ouro é a grande reserva, né, de todos os séculos e milênios, né? Vamos dizer, é uma reserva histórica de valor da humanidade, é uma substância que define o ser humano, né? Aquilo que nós entendemos como valor, como nobreza, como realeza, né? Bom, isso vale para 2, 3 mil, 4 mil anos, hein? Tem um valor simbólico excepcional, né? Bom, eu já fiz um vídeo aí falando sobre o ouro da Argentina, né, e como que ele abriu mão de seu próprio ouro, né, para benefício dos banqueiros lá de Londres, né? Bom, a Argentina é um país importante. Falar um pouco da Argentina nessa, nessa terceira parte aqui do nosso vídeo, né? Veja, é um país importante, foi um país muito importante. A Argentina manteve lá uma reserva de ouro metálico lá por muito tempo em seu banco central, né? O seu atual líder, o Javier Milei, idolatra aí o livre comércio, né, o neoliberalismo. O Milley, assim, ele tem uma verdadeira obsessão amorosa pelos ingleses lá de Londres, né? Ele cultua a Bolsa de Valores de Londres. É claro, o Milley é um sionista, né? Ele considera-se um deles, né? Na verdade, ele é realmente, né? Na Guerra das Malvinas, veja, eu já vou voltar a falar sobre o Milley, né? Na Guerra das Malvinas, os ingleses ameaçaram lançar uma bomba atômica na Argentina. Eles ameaçaram mesmo. Veja, mas isso não muda a posição de Milley, né? Ele adora o mundo anglo-sionista de Londres, né? Veja, e não se pode esquecer que em torno disso, aí da City de Londres, né, gira aquela grande casa bancária, que é a casa dos Rothschild, né? E o Milley adora, ele ama, ele tem verdadeiro fascínio por isso daí. Então ele deu essa explicação aí, que está na mídia, né? O ministro das Finanças da Economia do Milley, ele falou que o ouro estava aqui na Argentina, mas nós enviamos para Londres. Ele disse isso aí na televisão. Bom, já que o ouro está aqui conosco, ele disse, nós enviamos para Londres. E pronto, está explicado, né? Em um mundo em que todos os países, especialmente aqueles que têm líderes de verdade, né, estão tentando recuperar o seu ouro, comprar ouro, produzir ouro, guardar o ouro, né, até porque existe aí uma certa premonição de que o ouro vai voltar a ser a reserva de valor das nações, né? Enquanto isso acontece no mundo todo está tentando ter o seu ouro de volta, comprar ouro, né? A melhor ideia que pode passar pela mente do Milley, né, é enviar o ouro dos argentinos para Londres, né? Bom, há alguns dias, vamos recordar, o governo do Milley veja só, ele informou aos congressistas, aí ao público, à nação, ao povo argentinos, olha, eu vou enviar o nosso ouro para Londres, né? E aí os caminhões, né, foram para o aeroporto, carregaram o ouro nos aviões e mandou para Londres. E daí o ministro disse que, bom, esse ouro, ele não rende nada mesmo, né? O ouro não rende nada. Bom, o ouro não precisa render, ele rende pela sua própria existência. Bom, foi enviado para Londres. Bom, isso aí é uma espécie de síndrome de Estocolmo, né? Procure isso aí, síndrome de Estocolmo, quando você começa a proteger os seus piores inimigos, né? É como raciocinar como a mulher do pirata no meio de uma tempestade, numa noite de paixão, né? Bom, os ingleses têm sido bons piratas por pelo menos 250 anos e convenceram aí o Mr. Milley, né, que Londres é o lugar onde o ouro pode ser melhor preservado, né? Bom, existem muitos ouros lá em Londres. Por exemplo, o ouro da Venezuela, né, que foi confiscado. O ouro do Muammar Gaddafi foi confiscado. O ouro do Saddam Hussein, né? Bem, os ingleses eles têm por princípio manter o ouro, né? Além de outros valores aí, de outros minerais, né? Metais, né? Sobretudo quando há uma grande instabilidade geopolítica e geoeconômica, né? O ouro tem um grande valor, né? Principalmente em época de guerra, né? O Milley acha que isso daí vai poupá-lo de alguma coisa no futuro, talvez, né?
é como se ele estivesse pagando a máfia para a proteção. Eu acho que é isso daí. Só que nesse caso, a proteção não está garantida, né? Ele acha que, né, que ele tem um relacionamento privilegiado com os ingleses, quer dizer, com os sionistas, né? Pois a máfia Khazar domina completamente os bancos da Grã-Bretanha. Veja, já fiz 4 vídeos sobre a máfia Khazar. Eu vou explicar um pouco sobre isso agora, né? Veja, os bancos da coroa aí, da rainha, dos banqueiros, né? O Milley se converteu ao judaísmo. Digo, sionismo, né? E teve de pagar bem caro, pois parece que ele era católico antes, hein? Ou será que ele já nasceu judeu? Bom, ele esteve em Israel e uns rabinos convenceram o Milley de que o ouro que tanto o incomodava, né, lá nos cofres do Banco Central Argentino, estaria muito mais bem guardado em Londres. E o anarcocapitalista, esse tipo de distópico aí, se converteu. Acredito que foi a conversão mais cara do mundo, né? Desculpe, mais cara do que a do rei Cásaro, né? O Bunlai, o judaísmo, lá na Khazar, no século 8 ou 9. Certamente que o Milley vai ter alguma vantagem pessoal para ele, talvez algum retorno pessoal, né? O curioso de tudo isso é que todos querem ouro, né? Porque se sabe que o dólar não tem mais lastro e não vai durar para sempre. Em algum momento o dólar vai se depreciar, né? O ouro não, né? Ele não deprecia, né? E o lastro do ouro é o próprio ouro, né? Os piratas ingleses sabem perfeitamente disso daí, né? E daí vemos este roubo escancarado ser perpetrado nas costas do Congresso argentino, sem informar o Congresso. Veja, isso é algo crucial, de uma importância crucial do ponto de vista financeiro e até do ponto de vista simbólico, né? Veja, deve ser sublinhado aqui que você pode usar o ouro como um metal, como uma moeda, para comprar e vender, ou como uma reserva, como um lastro. Veja, como uma reserva, ele nunca vai desvalorizar. E também ele vai sempre se sobrevalorizar, ele vai gerar dividendos. O ouro tem uma conotação geopolítica muito importante. Veja, no acordo de Bretton Woods, o dólar ficou ancorado ao ouro. Então, esse metal, historicamente, garantiu o dólar, o chamado padrão ouro. O dólar padrão ouro teve um peso muito importante para a ascensão dos Estados Unidos, em nível internacional e mundial, e depois ele vai ser substituído pelo petrodólar, lá na década de 1970, né? Podemos dizer que agora é uma outra época, né? Ou é uma época de mudança, né? O mundo anglo-sionista americano não pode se dar ao luxo de deixar o ouro em certos lugares, né? Que agora são geopoliticamente inseguros, né? Só que é tremendamente contraditório que um país como a Argentina envie o seu ouro precisamente para a Grã-Bretanha, né, com quem teve um conflito geopolítico. Né? Ele teve uma guerra contra a Inglaterra, lá na época das Ilhas Malvinas. Chegou a ser ameaçado com a bomba atômica. Por isso eu disse que é uma síndrome de Estocolmo. É bom saber que o ouro não é um simples metal. Né? Ele tem uma importância geoeconômica e geopolítica vital. Toda essa questão da Argentina é muito marcante. E, assim, e o desastre que a Argentina atravessou e está atravessando não é normal, né? Se é que existe um desastre normal, né? A entrega do ouro foi a segunda fase do desmantelamento da soberania argentina. A primeira fase foi o forte golpe, né? Quando colocaram o Milei ali, né? Acho que isso foi a primeira. Bom, na verdade, assim, a primeira fase foi a Guerra das Malvinas, né? E a segunda fase do desmantelamento da soberania argentina foi o próprio Milei, né? Bom, a oposição dizia que a Argentina tinha perdido a guerra, né? E aí o Milei disse que não, que na verdade eles não perderam a Guerra das Malvinas. Eles dizem que os argentinos estariam ganhando se eles perdessem a Guerra das Malvinas, né? Bom, esse é o tango do Milei, né? Alguns afirmam que o tango, ele não é argentino, ele é uruguaio, né? Bom, aí já há controvérsias. O Gardel, Carlos Gardel, foi o maior cantor de tangos, né? Ele era francês, né? Bom, isso gera muitas discussões. O argentino, ele é apaixonado por um debate, né? Se alguém afirmar alguma coisa na frente de um argentino, imediatamente ele vai ser contra, né? E vice-versa. Se você negar alguma coisa, imediatamente ele vai negar a tua negação. É inerente, o argentino não consegue ser de outra forma. Daí, talvez por isso, então, muitos engoliram o Milei, porque muitos são contra o Milei. Né? Então, muitos se colocam também a seu favor, né? Bom, isso também acontece no Brasil, né?
Daí o economista Paul Singer administrou a falência financeira da Argentina, que já é o segundo golpe, né? O primeiro golpe foi as Malvinas. Surtos de soberania vieram aí com o neoperonismo, que pode ser de esquerda, de direita, de centro, de norte, sul, leste, oeste. A realidade geopolítica se impõe. Primeiro a questão das Malvinas, que é uma série de ilhas, e aqui não se pode esquecer da ligação com a Antártida. Este que é o verdadeiro jogo. Não são as Malvinas ou o gado, os rebanhos das ilhas. Os ingleses não podem deixar a Antártida de lado. A Antártida tem muitos segredos. Os nazistas criaram uma grande base por lá antes mesmo da Segunda Guerra Mundial. Pessoal, eu vou deixar então a segunda parte deste vídeo, quando eu vou falar também sobre a questão do lítio, o que está por trás da Antártida, os interesses jázaros em torno da Patagônia. Enfim, tem uma série de temas importantíssimos para a geopolítica, inclusive para a geopolítica da América do Sul, que então vai ficar para o próximo vídeo, porque eu procuro fazer vídeos no tamanho mais ou menos de 30 minutos. Ok, pessoal? Então amanhã nós vamos lançar mais luz sobre essa questão e nos estender sobre esse importante assunto aí da geopolítica e da geoeconomia. Muito obrigado por sua presença em nosso canal de livre expressão e livre comunicação, canal de mídia alternativa, de mídia independente. Verifique se você está seguindo o canal, querendo ajudar o canal. É bastante simples, basta se tornar membro ou, sei lá, se quiser me ajudar com Pix, com Super Sticker, faça os comentários, pessoal. Divulgue nas suas redes. Vamos em frente. Muito obrigado aí por sua presença e por sua atenção. Então, sendo que tínhamos para hoje, muito obrigado a todos, até a próxima e fiquem com Deus.